Bora lá, Nação Celeste, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. E a semifinal contra o Corinthians já começou, tá? Para além do último confronto contra o Corinthians no Mineirão, 3-0, né? O sacode, que poderia até ter sido 4, seria o justo. Para além da provocação, e sim, foi uma provocação do André Carrídio nas suas redes sociais contra o Cruzeiro, que aparentemente, né, nada o fez fora das 4 linhas. Para além disso, tem uma treta importantíssima, tá? De diretorias envolvendo algo que pode, de repente, fazer a diferença tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo, bora que bora. Já peço, antes de mais nada, de maneira mais do que humilde, aquele likezão pra vocês, deixa o joinha. O vídeo vai ser curto, tá? Não vai ser longo, então já peço aquele like. A meta é 400 joinha e eu acredito demais. Já hype o vídeo caso apareça pra você a opção aí no seu celular. Nos ajude a alcançar mais cruzeirenses. Peço para que você também se inscreva, comente e compartilhe aqui o nosso conteúdo. Vamos lá, nação. Matéria dessas últimas horas aqui do GE revelou aí uma espécie de treta, tá? De crise de relação por conta de uma coisinha nos bastidores entre Corinthians e Cruzeiro, que estão conversando bastante, né? Nesses últimos dias, já pensando nos confrontos de dezembro pela Copa do Brasil. Vamos lá. Corinthians e Cruzeiro negociam impasse em cota de ingressos para a semifinal da Copa do Brasil. Diretoria corintiana demonstra insatisfação sobre carga de entradas destinada a torcedores visitantes. Bora entender aqui, tá? Ó, Corinthians e Cruzeiro estão em um impasse nos bastidores por causa da carga de ingresso às torcidas visitantes nos jogos da semi da Copa do Brasil. O Timão entende que deve haver reciprocidade entre os rivais. Lembra dessa palavra, tá? Reciprocidade. Grava aí. Adotando como parâmetro a porcentagem de 5,2% da capacidade de cada estádio. Por outro lado, a Raposa gostaria de estabelecer um número fixo de ingressos. Abre aspas, tá? Conversamos com a parte técnica do Cruzeiro sobre a questão dos ingressos. Falamos de 5,2% da capacidade, que é o que temos de disponibilidade na nossa arena. Também queremos isso no Mineirão, mas estamos enfrentando resistência grande deles. Falei com o Pedrinho, que ficou de me dar uma resposta no início da semana. Vai escalar essa notícia, vai escalar. Fica aí, ó. A gente espera isso ainda, tá? O presidente do Corinthians. A gente espera que isso venha acontecer. O Mineirão é maior do que nossa arena. Acho que o percentual ficaria bom. Ele, Pedrinho, falou que tem um problema com a polícia de lá, que talvez não libere essa quantidade. Nós oferecemos mais alguns camarotes para que a gente possa receber esses 5,2%. Peço que a torcida fique tranquila, porque estamos trabalhando para que isso aconteça, afirmou Osmar Stabile, que é o presidente aí do Corinthians, tá? Pelas contas do Corinthians, os torcedores paulistas, eles teriam direito aí a aproximadamente 3,2 mil ingressos, que seria esses 5,2%. Isso no jogo do Mineirão, claro, né? Marcado para o dia 10 de dezembro. O número corresponde a esses 5,2% das quase 62 mil, dos quase 62 mil lugares do estádio do Mineirão. Para o confronto de volta, no dia 14, os cruzeirenses, no caso nós, devem receber 2,5 mil ingressos na Neoquímica Arena. A diferença, nação, seria de cerca de 700 ingressos. O Cruzeiro se manifestou já com nota, tá? O Cruzeiro está tratando todos os assuntos relativos à operação das partidas da semifinal da Copa do Brasil diretamente com o Corinthians e com a CBF, tá? Eu vou deixar a minha opinião aqui, rapaziada, e pra mim ela é muito simples. O Osmar Stabile não falou de reciprocidade? É o que tem que ter, rapaziada. Vamos analisar quem tá na semifinal. Corinthians e Cruzeiro, tá. Qual dos dois tem o estádio menor? É o Corinthians? Então, a base de ingressos visitantes tem que ser a base de ingressos que o Corinthians vai disponibilizar. Não é o contrário, tem que ser recíproco. Se o Corinthians ele vai disponibilizar 2,5 mil ingressos, então o Cruzeiro vai ter que disponibilizar a mesma carga. Se fosse ao contrário, também seria justo. Vamos supor que o Corinthians levasse o jogo pro Morumbi. E aí o Morumbi tem lá, sei lá, 75 mil
lugares disponíveis, né? A capacidade. É menos, mas só tô fazendo aqui, Nação Celeste, uma suposição, tá? Aí, nessa, o Corinthians teria que disponibilizar 3.5, 3.6 mil ingressos. Não, teria que disponibilizar os 3.2, aliás. Os 3.2 mil ingressos que o Cruzeiro iria disponibilizar para igualar. O Cruzeiro não teria que ter 300, 400 ingressos a mais. Não, poxa. Eu acho que é justo. E para ser aqui coerente, caso o Cruzeiro enfrente o Fluminense ou o Vasco, eu acredito, já sabendo que o jogo da volta será no Maracanã, né? Porque vai ser no Rio. Então vai ser no Maracanã. O Vasco vai levar pra lá, se for pra final. Eu acredito, né? Pensando no dinheiro, é muita receita a mais de bilheteria do que se for em São Januário. E o Fluminense já é a casa do Fluminense ao lado do Flamengo, então vai ser lá. Cara, o Maracanã tem uma capacidade maior. Vai ter que ser recíproco, poxa. Se o Cruzeiro não conseguir liberar uma carga maior pra torcida do Fluminense ou do Vasco, vai ter que igualar. Eu tô sendo coerente. E a mesma coisa vale, né, na minha cabeça, caso o Corinthians também vá pra final. Que o Fluminense libere lá uma carga, ou o Vasco, uma carga compatível, né, com o que o Corinthians for liberar, caso o Corinthians vá pra final, avance pra final. Aqui, rapaziada, pra mim, quem tá certo nesse impasse é o Cruzeiro. Tem que ser o mesmo número de torcedores visitantes. Ponto. Agora, por que o Corinthians não aumenta ali a capacidade da torcida visitante para termos 700 cruzeirenses a mais? Eu já fui em alguns jogos na Neoquímica Arena, eu já fui em jogos que ou era mandante, o time da casa, ou era visitante. Por exemplo, eu fui no Cruzeiro e Corinthians, o primeiro jogo da volta do Cruzeiro à Série A. Naquela primeira rodada em 2023, eu estava lá. Claramente você consegue aumentar a capacidade. Você enxuga um pouquinho o lado da torcida do Corinthians e leva a barreira ali de proteção para lá. Aumenta lá em cerca de 500, 600 ou 700, né, torcedores a mais, iguala. É possível. Eu fui lá, eu já vi que dá. E também já estive lá estando como mandante, porque eu fui no jogo da Seleção Brasileira, o primeiro jogo do Ancelotti, como à frente do Brasil, jogando no Brasil. O primeiro jogo foi fora de casa e o segundo foi um empate. Não, empate não, foi a vitória. Acho que foi 1-0 contra o Paraguai. Eu estava naquele jogo, eu estava daquele setor. E claramente você consegue. Eu estava, no caso, no setor mandante, né? Do lado do visitante. Você consegue aumentar a capacidade, rapaziada. Dá pra fazer. Aí basta a boa vontade da diretoria do Corinthians, né? Que tanto quer falar, é só aplicar. É só aplicar esse aumento. Se não dá, explica por que não dá, né, tecnicamente, porque estando lá dos dois lados, mandante ou visitante, eu consegui observar que é possível. Se não dá tecnicamente, explica, porque também seria uma possibilidade do Cruzeiro reivindicar e aí todo mundo ficar feliz, cada um ter seus 3.2 mil torcedores visitantes em cada estádio. Beleza? É uma coisa que o Cruzeiro tem que pensar também, se for para uma final, o Cruzeiro tem que pensar em aumentar a capacidade pro torcedor visitante, caso o Cruzeiro esteja na final. Justamente pelo que eu disse agora há pouco, né? Tem que ser coerente. Então, se o Cruzeiro disponibilizar pro Fluminense ou pro Vasco 2.5 mil ingressos, lá deve ser a mesma coisa no Maracanã. Então tenta aumentar. Coloque-lhe um setor a mais, sei lá, dê 5, 6 mil torcedores visitantes, porque aí no Maracanã a gente tem a possibilidade, caso o Cruzeiro seja campeão, de ter mais cruzeirenses acompanhando em loco. Enfim, aí, rapaziada, vai dar boa vontade. Mas nesse impasse, do jeito que tá hoje, na minha opinião, sem clubismo, tô sendo aqui coerente. O Cruzeiro, ele tem a razão. E o Corinthians, que busque, não a resposta positiva do Pedrinho. Pedrinho não tem que dar resposta positiva pra uma coisa técnica. É o Corinthians que busca aumentar a capacidade, né, dos cruzeirenses por lá. Tá aí, nação, desse lado da história, né? Você olha por qual ótica? Quem tem razão? O Cruzeiro ou o Corinthians? Quem você acha, né, que tem mais argumentos prós? Opina, deixa a sua opinião. Tenta deixar o clubismo de lado. Eu tentei de verdade, tá? Vai parecer até que foi clubismo do meu lado, mas eu tentei trazer outros panoramas pra provar, ou pra pelo menos tentar mostrar que não é uma opinião clubista, tá? É algo que é fato. É a reciprocidade que o próprio Osmar falou na sua fala. Beleza? Deixa o like, hype pro vídeo se chegou até aqui. Até a próxima, viu? Tamo junto!